Oi, tudo bem? Deite-se ou sente-se. Coloque-se numa posição confortável e não se esqueça dos fones de ouvido. Hoje eu vim contar uma história. É uma história bem triste que eu tive oportunidade de poder viver e aprender, porque as coisas que acontecem na vida da gente vêm por dois propósitos. O primeiro é para nos derrubar. E o segundo é pra gente aprender quando se levanta. Essa época eu era muito pequeno, eu tinha 6 ou 7 anos. E não tenho intenção nenhuma de fazer sensacionalismo com a história que eu vou contar, porque não gosto, detesto sensacionalismo. E não é esse o objetivo do canal, é passar uma mensagem de esperança e de para você dar valor às coisas que você tem. Hoje eu dou muito valor às coisas que eu tenho, graças a coisas que eu vivi no passado, principalmente na infância. Eu lembro que o salário mínimo, quando eu era criança, ele era R$ 125 e a inflação era muito forte. Eu lembro do meu pai saindo do trabalho, ele era pedreiro, passando no supermercado e comprando tudo, fazendo toda a compra. Porque quando ele chegava em casa de tarde ou no outro dia, as coisas já tinham aumentado o preço e não dava mais para comprar com o salário. Então ele comprava sempre o básico. A energia elétrica era emprestada da minha avó, a água também. A gente não tinha muita coisa em casa, tipo, tinha uma televisão que eu lembro que era de madeira. É uma televisão de madeira, assim por fora, né? Era uma caixa de madeira. E não tinha geladeira. Eu não me lembro da gente ter nenhum tipo de outro aparelho eletrodoméstico. Não tinha nada, era lâmpada e essa televisão velha que era preto e branco, que eu assistia o Jaspion na TV Manchete quando pegava, porque eu morava na beira do rio e ano em ano a enchente vinha, entrava na minha casa. E a gente tinha que sair, às vezes, correndo, não dava tempo de tirar guarda-roupa, de tirar cama, de tirar nada. Numa dessas enchentes, a televisão ficou para trás e a água veio. E eu lembro que a água veio no meio da tela da televisão. Aí ficou aquela marca de barro. Depois que a enchente foi embora, liguei a televisão e ela ainda funcionou. E eu assistia lá, né? Ela ficava aquela mancha de barro por dentro. E ela não podia levantar mais, porque se levantasse, aquela madeira tinha esfarelado. Nossa, eu via trapalhões, eu via manchete quando pegava. Era aquelas antenas espinha de peixe. Tinha duas antenas, uma da Globo, uma do SBT. A da Globo era assim, ó. E a do SBT era aquela espinha de peixe, assim, ó. Não sei fazer. E ficava girando o bambu. E alguém lá dentro vendo como é que a imagem ficava. Aí um cá fora ficava, tá bom, tá bom. A pessoa lá dentro, tá mais ou menos, mais um pouco. Aí quando você virava assim, que tava quase chegando na imagem, o bambu tinha uma barriga. Aí fazia assim, ó. Aí ele dava uma volta. Tá ruim. Era assim. A gente passava muita dificuldade, mas aprendi a dar valor. Hoje eu tenho televisão de 50 polegadas, sei lá quantas polegadas é Netflix, TV a cabo, sei lá, um monte de coisa aí, assim. Às vezes nem dou valor, fico mais no celular. Eu lembro que a gente passava muitas vezes só arroz e feijão, porque não
tinha. Ou era galinha criada em casa, ou carne de porco que criava em casa mesmo, que minha avó criava. E eu me apegava muito aos porcos que minha avó criava. Na época de matar eu ficava com dó, mas comia a carne depois. Depois comia o torresmo. Eu me lembro que no bairro que a gente morava, era um bairro muito pobre, ainda é até hoje, Pouso Alegre. Quando o mercado produtor, que era um sacolão grande, tinha muita fruta, verdura, eles pegavam aquelas verduras, aquelas frutas, aqueles legumes, assim, que tava com estragadinho, às vezes só cortar assim dava para aproveitar. Eles traziam pro bairro, né, que eu morava, colocavam assim num local onde o pessoal se reunia e o pessoal levava para casa. Tinha abóbora, tinha pimentão, e eu ficava lá com a minha avó. Eu tinha lá pelos meus 6, 7 anos. E eu ficava lá, e minha avó falava, a gente pegava umas bolsinhas e levava. Aí chegava na hora, o pessoal reunia e pegava. E eu lembro que a primeira vez que eu provei certos tipos de frutas que a gente não tinha acesso foi do latão do lixo. Hoje em dia eu tento passar para esses valores pro meu filho, porque ele tem muita oportunidade de tudo, graças a Deus. Eu trabalho e do meu trabalho eu tiro meu sustento. Eu tento passar para ele que ele não pode só dar uma mordida na maçã e jogar fora. Não é assim. A gente tem que lembrar que tem pessoas que não tem nada. E um dia eu não tive nada, ou muito pouco. Eu nunca cheguei realmente a passar fome. Eu me lembro de alguns episódios. Eu morava embaixo da casa da minha avó, num porãozinho. E dentro de casa não tinha alimento nenhum, nada, nada, nada. Imagina se não ter nada, não tem. Não tem óleo, não tem sal, não tem gás, não tem nada. Água, beber água. Não tinha nada para comer. Minha mãe subia na casa da minha avó, que também tinha muito pouco, e minha avó fazia um macarrão chama goelinha, só com gordura e alho e sal, só. Aí ela fazia aquela sopa, pegava um macarrão, um prato de macarrão, minha mãe descia com o prato de macarrão e me entregava. Aí ela falava, aqui meu filho, sua comida. Aí eu falava com ela, você quer, mãe? Aí ela falava assim comigo, não meu filho, a mãe tá cheia. Tava nada, ela não tinha comido nada. Como é que ela tava cheia? Aí eu comia macarrão, enchia minha barriguinha. Aí o que sobrava no prato, ela ia comer. Era a única refeição dela. Eu passei esse tipo de coisa. E graças a Deus, que bom que eu passei esse tipo de coisa. Me traz força. O pouquinho que eu consigo, eu não tinha um carrinho desse pra brincar. Não tinha. Tinha brinquedo, era ganhado meus brinquedos. Aí que minha avó fazia? Minha avó me levava para pegar esmola. Tem um bairro rico aqui em Cataguases, na minha cidade, que minha avó levava uma sacola, levava eu de criança, para quê? Para comover os corações. Tadinho do menino. E eu ia. Aí ela pegava 2 pão de manhã, pão velho, pegava 2 salsichas. Aí fazia um buraco assim na salsicha, né? Um buraco assim no pão, colocava salsicha, era 2 pão, era o nosso almoço. Porque a gente ia andar o dia inteiro pedindo as coisas. Às vezes ganhava comida, comia lá. Aí nós ia. E ela levava aquele menininho, magrelinho, pra poder
comover os corações, pedir as coisas. Aí chegava, batia na porta, falava, ah, sei que tem. E minha avó mentia. Ela falava que era do centro espírita para poder ganhar as coisas. Eu lembro direitinho. Aí minha avó, a gente voltava para casa com aquela sacolada. Só que de manhã, quando a gente ia pedir, eu tava com fome. Aí eu comia meu pão. E ia comendo o meu pão com salsicha. Quando chegava lá pelas 10h30, eu tava com fome de novo. Ela dava o pão dela pra mim. Aí eu comia o meu hino e comia aí de tarde, lá pras 3, 4 horas da tarde, que a gente voltava, eu tava com fome. Aí eu comia alguma coisa que a gente ganhava muita coisa. Ganhava óleo, arroz, feijão e tal, biscoito. Às vezes a pessoa via a criança, né? No caso eu. E entortava a cabecinha. Que menino pobrinho. Eu vou dar um biscoitinho pra ele. Me dava os biscoitos recheados. Porra. Era a minha alegria. Eu não queria nem saber. Passa pra cá. Eu era criança. Entendeu? Comia biscoito. Era a única vez que eu comia biscoito. Era assim. E ganhava brinquedo. Eu lembro uma vez que uma mulher muito rica, na hora que eu cheguei, ela me viu, ela falou, não, peraí, foi lá dentro e catou os brinquedos do filho dela, brinquedos que o menino dela não devia brincar mais, tipo carrinho faltando roda, e eram esses os meus brinquedos, sempre foram esses meus brinquedos, ou os que eu fazia estilingue, matava passarinho pra comer, comia muita rolinha, nossa, rolinha com arroz, comi muito. Fazia aqueles perna de pau com bambu, né? Ou então tinha umas latas que a gente furava, colocava um barbante, colocava o barbante assim no pé, assim, ó. Aqui era o barbante, colocava assim, ó. O dedão, que é o meu dedão, isso aqui é o meu pé. Faz de conta que é o meu pé. Colocava assim, ó, e ficava andando, marcando no barro. E só brincava disso. E os famosos pique-pega e tal. Que as crianças hoje não sabem o que é essas brincadeiras legais. Porque não tinha brinquedo. Mas essa vez eu ganhei muito brinquedo. Um saco cheio de brinquedo. Nossa, tudo quanto é tipo, coisa que eu nunca vi. O meu sonho era ter um carrinho bate-volta. Que era um carrinho da época que era de fricção. Tinha muito carrinho de fricção. Você fazia fricção, ele ia, batia, virava um robô e voltava de costa. Era o meu sonho ter esse carrinho. Nunca tive. É caro na internet hoje em dia, se acha carrinho de bate-volta. Inclusive, o Natal está chegando. Se você quiser presentear o avós, manda um carrinho de bate-volta. Tá caríssimo. Tá caríssimo na internet. Se eu comprar, meu filho vai quebrar aí todinho. Eu não posso. Aí, gente, voltava pra casa, eu e minha avó, cheio de coisas. Às vezes pegava, tipo umas 2 cestas básicas, ela pegava uma pra ela e uma pra mim. Uma pra nós, né? Eu, minha mãe e meu pai. Na época, meu irmão não era vivo. Não era vivo. Não tinha nascido. Que eu tenho um irmão mais novo. E não pegou muito dessa pendura que a gente viveu. Mas graças a Deus, eu tava vendo o canal do Rato Borrachudo. E ele mostrou o rosto e eu sou muito fã dele desde muitos anos atrás. Ele falou uma mensagem que eu até postei no Instagram, que ele fala sobre dificuldade. Ele fala assim, eu desejo a vocês que tenham dificuldades, mas não a dificuldade que vai derrubar vocês, é aquela dificuldade que vai fazer vocês ficarem mais fortes. E as dificuldades que eu passei na minha vida sempre me deixaram mais forte. E que bom, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei. Vai
até 15 minutos de vídeo. A história fica por aqui. Eu não contei tudo porque minha história, poxa, já são 35 anos. Eu tenho muita coisa pra contar. O pessoal gosta que eu venha contar história aqui. Já tem um tempão que eu não venho. Espero que vocês tenham relaxado. E espero que vocês tenham, sei lá, aprendido alguma coisa, levado alguma coisa pra vida de vocês. A dificuldade, ela não vem pra nos derrotar, ela vem pra nos ensinar alguma coisa, né? Mais ou menos isso. É bom também vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu não sou só aquele cara que fica fazendo palhaçada e careta. Obrigado por me ouvirem. Eu falo sempre isso nos vídeos, porque criei o canal com o intuito de ser ouvido. E estar aqui pra mim fazendo vídeo, contando um pouquinho de mim, é extremamente satisfatório. Faz bem pro meu dia. Obrigado mesmo. Tenham todos uma boa noite. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar. Valeu. Os melhores inscritos do mundo. Obrigado.